Basília Rodrigues, que está ao lado dos deputados Ricardo Barros, que é líder do governo Bolsonaro na Câmara, e Bom Gás, líder do PT. Basília, bom dia para você, bom dia aos deputados, vamos em frente. Bom dia, bom dia. É isso, a gente volta então hoje com Dois Lados, diretamente aqui da Câmara dos Deputados. É a primeira vez que a gente recebe deputados para rivalizarem, discutirem alguns pontos importantes aqui no nosso quadro. O assunto é, claro, PEC dos precatórios. Estou aqui com Ricardo Barros, líder governista aqui na Câmara, do Progressistas do Paraná, e do lado de cá, Bom Gás, líder do PT na Câmara dos Deputados, ele que é do PT do Rio Grande do Sul. Bom, dia após a votação em primeiro turno da PEC dos precatórios, já gerou alguns estragos, nas relações políticas. Teve parlamentar bolsonarista que votou contra a PEC dos precatórios e teve parlamentar de esquerda que votou a favor, beneficiando o governo e, claro, os seus projetos. A exemplo de Ciro Gomes, que anunciou em suas redes sociais que vai até desistir da candidatura à presidência da República se o PDT não recuar e desfizer aí esse placar favorável ao governo. Isso já está no seu radar, líder? Com certeza, até porque isso foi combinado com as lideranças do partido, todos foram contactados, é uma decisão madura do partido, no sentido de viabilizar o Auxílio Brasil. Essa é a PEC do Auxílio Brasil, essa é a PEC dos R$400 de auxílio para as famílias que continuam impactadas pela pandemia, pelo isolamento social e não têm oportunidade de ganhar o seu sustento trabalhando. O Brasil precisa do Auxílio Brasil. As pessoas pobres são nossa prioridade. Bolsonaro, o presidente, já disse que não abandonará os mais pobres e o plenário ontem conseguiu aprovar esta PEC e nós faremos a votação em segundo turno. As questões partidárias vão ser adequadas, mas em todos os partidos tem gente que diverge do posicionamento da orientação do partido. Esse impasse também está no seu radar, líder, porque a esquerda não foi unânime nessa votação, Alguns apoiaram a PEC. Basília, quero te saudar o Ricardo Barros também, o Colombo, enfim, todos que estão acompanhando o programa. E bom que seja um debate de dois lados, para eu poder, de cara, contestar, respeitosamente, dizer que essa não é a PEC do auxílio emergencial. A lei do auxílio emergencial é MP 1061. Esta aqui é a PEC que aumenta em 100 bilhões o limite fiscal para o Bolsonaro, 100 bi, onde 1/3 é para ser para os R$400, que não tem nenhuma garantia que seja. Não está escrito em nenhum lugar que vai ser R$400. Aliás, nós queremos 600. Até porque hoje no auxílio emergencial tem 39 milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial e vai cair para 17 milhões. Então 22 milhões de pessoas vão ficar fora em R$400. Então o governo Bolsonaro vai diminuir a quantidade de pessoas que recebem auxílio, período de crise, e ainda vai diminuir o valor. Nós queremos 600. E quanto às pessoas que votaram diferente, eu quero dialogar muito com o PSD, que deu votos para o Bolsonaro. Portanto, sendo de oposição, votou com situação num projeto que é contra o país, porque vai dar um calote em quem tem a receber recursos do governo. E o PDT. Esses votos nós precisamos mudar no segundo turno para derrotar essa PEC, que na verdade vai prejudicar os municípios, os estados, a quem tem a receber crédito. Quem tem a receber crédito não vai ganhar. Por isso que é o calote. Porque precatório é a última decisão judicial que tem que ser paga. E não será pago. Colombo. Começando pelo deputado Ricardo Barros, houve um burburinho enorme no mercado financeiro, críticas de políticos e de analistas de que o governo estaria acabando com o chamado arcabouço fiscal. Queria saber se na avaliação de vocês, essa PEC que altera o cálculo do teto de gastos acaba com o arcabouço fiscal e com o compromisso fiscal do governo, deputado. Claro que não. O governo tem compromisso com o teto de gastos, o governo está empenhado em conciliar todas as demandas da sociedade. Precatórios saíram de 13 bilhões em 2016 para 45 ano passado e 90 para o ano que vem.
obviamente não há arrecadação crescendo nessa condição exponencial e estados e municípios já pagam só 2% da sua receita para precatórios, independente do valor que é a dívida. Portanto, o precedente já está feito, não há nada de excepcional no que foi feito aqui. Quanto ao auxílio, eram 800 bilhões, 700 no primeiro ano da pandemia, 100 bilhões no segundo ano e 30 bilhões no terceiro ano, que nós estamos pedindo para 2022. A pandemia não acabou, infelizmente, precisamos atender. Esta é a PEC do Auxílio Brasil, não é do auxílio emergencial, do Auxílio Brasil, uma rampa de ascensão social, um programa que vai avaliar desempenho escolar e não presença na escola, um programa que vai qualificar o jovem para o mercado de trabalho. Eu não entendo como é que a esquerda vota contra um programa desse, né? Mas vota contra olhando para a eleição, pensando em não dar ao Bolsonaro esta oportunidade de melhorar o programa de atenção social para que ele provavelmente não possa ganhar a eleição. É um erro, porque o pobre não pode ser penalizado por um objetivo eleitoral. Bom, Gás. O pobre do Brasil, na mão do Bolsonaro, está lambendo o osso. Está desempregado. Acabaram com o Bolsa Família. E o Bolsa Família era exatamente essa rede de proteção social para milhões de brasileiros. E no período da pandemia, onde o mundo inteiro teve que olhar pela gravidade, tinha R$600, que nós votamos. Aliás, o Bolsonaro só queria 200, porque o Bolsonaro não gosta do pobre, não quer ajudar o povo pobre. E ele baixou para 300. Depois foi baixando para 250, 150, ia só reduzindo. Mas chegou a ano da eleição. Eu estou mal avaliado, pensou Bolsonaro. Como é que eu fico no ano eleitoral? Então, esse negócio tem que ajudar os pobres, por causa da eleição. Então, ele fez um programa. Sabe quando é que termina esse programa? Quando fechar a urna no ano que vem, em dezembro. Então, esse é um programa eleitoreiro. Ele só é para 2022. Nós queremos um programa permanente. São 18 anos de programa social. Então, eu queria dizer, como ontem várias pessoas falaram, que o PT é contra o programa social. Gente, o PT quer aumento de salário, quer mais recursos, quer os R$600. Isso não vai colar. Podem contar outra. Isso não vai colar. Agora, o que nós precisamos é olhar a contradição do governo. Porque o governo, a base do Temer, do Bolsonaro, quando deram o golpe na Dilma, a primeira coisa que fizeram foi teto de gastos. E aí diziam que tinha que ter responsabilidade fiscal. Bom, a responsabilidade fiscal foi tão grande que o real desvalorizou. Quem tem dólar está fazendo festa, que nem o Paulo Guedes e os ricos desse país. O fosso da desigualdade entre rico e pobre está crescendo. E esse auxílio emergencial agora para o ano eleitoral. Isso está escrito, só para 2022. Mas R$400 ainda não está escrito. Por isso que nós vamos continuar tensionando para ser R$600 e não R$400. Vamos falar sobre o que dá nome a essa PEC, os precatórios, né? Que são as dívidas reconhecidas pela Justiça, que o governo federal tem com servidores públicos, como os professores, e também com unidades da federação, a exemplo dos estados do Nordeste. Congresso ou governo vai sair com fama de caloteiro após essa aprovação? Barros. Não tem calote nenhum. Existem na PEC várias opções de poder usar o seu crédito. Compensação de impostos, aquisição de empresas da União que estejam à venda, imóveis da União que estejam à venda, privatizações, leilões, como tem do 5G agora, poderiam ser usados os precatórios. Então, o precatório tem muita liquidez. E esse deságio que é dado no precatório no mercado, de 40%, se der para o governo, ele paga também. Então, não tem nada de novo no assunto de precatórios. Os estados e municípios já têm um limite de 2% da receita corrente líquida para pagar precatórios há muitos anos, que foi aprovado pelo Congresso. Ninguém disse que é calote. Então, fica o Bom Gás falando que não, é voto contra, mas se passar eu quero 600. Então é difícil, eu sei que a situação deles é difícil. Estão votando contra um programa de auxílio aos pobres de R$400, uma melhoria muito importante do programa Bolsa Família. O Auxílio Brasil é muito melhor que o Bolsa Família. Então eles têm que votar contra, mas pedir mais dinheiro. É uma incoerência, né? Eu sei que é difícil, Bom Gás, a tua situação, a situação da esquerda. Por isso que alguns partidos da esquerda votaram a favor, para não ter que ficar explicando como você. Mas a situação está difícil não é para mim. A situação está difícil para o brasileiro. Tu imagina, Barros, um professor. Um professor precisava ganhar 100. O precatório ganhou na justiça. O governo tem que pagar 100. Daí o que esse professor vai ter agora, ou o município ou o estado? Para entender bem, precisava ganhar 100 agora. O que os deputados propuseram é que ele não vai ganhar os 100. Ele vai ganhar 40 no ano que vem, 30 no outro ano e 30 lá no outro ano. Só que no ano que vem tem novos precatórios.
Então, essa PEC não é a PEC do Auxílio Brasil. Auxílio Brasil é MP 1061. Essa é a PEC do calote e a PEC da rolagem da dívida. Ou a PEC da reeleição do Bolsonaro. Se querem assim chamar, porque é só para o ano que vem. Então é eleitoreira. Até temos que olhar se isso não é crime eleitoral. De qualquer forma, o que se faz aqui é um crime para aquilo que a gente chama, já que tudo no governo é sombrio, tem gabinete paralelo, aqui tem uma emenda também sombria, paralela, lá teve cloroquina, tem gabinete do ódio, não é da comunicação, tem milícia, tudo é meio sombrio. E aqui vai alimentar um mercado sombrio de títulos. Porque o pobre, que devia ganhar 100, vai ter um deságio de 40%. Quem tem dinheiro vai comprar esse título e vai valorizar ele numa privatização a 100. Então veja bem, o pobre que precisa do precatório, ele vai ter que entregar com menos 20, menos 30, menos 40%, que é o que o mercado diz. E o que pode comprar vai valorizar ele em 100. Então vai criar um mercado paralelo de títulos, que é um outro grande equívoco. Então, pessoal, precatório precisa ser pago. E o governo, que gasta muito em emenda de relator, nós até denunciamos isso, porque aqui na casa tem agora o seguinte, tem dois tipos de deputado. Deputado que vota com o governo, mas é ruim votar com o governo, é muito ruim esse governo Bolsonaro. Então, para votar com o governo, ele tem que ter um agrado. E qual é o agrado dele? É liberar emendas para a base eleitoral dele. Isso é injusto. Eu estou denunciando isso. Nós temos que acabar com a RP9, que é essa emenda de relator. Porque muito deputado que votou esperando neste retorno. Se nós tirarmos esse retorno, votando só com consciência, eu acho que não vai passar mais esse tipo de maldades para o país. Vamos girar aqui e mandar para o Colombo. Eu queria saber do deputado Bongás, depois se o deputado Ricardo quiser falar também. Deputado, a possibilidade de melhora na avaliação do presidente Bolsonaro com o pagamento do benefício passa pela conta quando o PT decide não votar pela criação do programa? Não, mas nós não estamos votando, Colombo, para não ter o programa. Isso é um fake. Nós queremos votar na MP 1061, que é do Auxílio Brasil. Aliás, trocar de nome é o que menos importa. Se eles não gostam, só querem fazer politicagem, querem acabar com o Bolsa Família, podem trocar o nome, contanto que não acabe com o conteúdo. E o Lula mesmo disse isso. O Lula disse, o povo está passando miséria. E quem tirou o povo da miséria? Vamos agora só olhar a história um pouco, para não fazer fake aqui. Quem tirou o povo da miséria? Quando o Lula assumiu, o Lula disse, eu quero que o povo possa tomar café, almoçar e jantar. Nós tínhamos milhões de brasileiros passando fome. Quando o Lula e a Dilma entregaram o governo, nenhum brasileiro passava fome. Nenhum. Entrou o Bolsonaro, estamos nessa desgraça de novo, passando fome. Então nós queremos um programa social, mas nós não queremos um programa social, sabe para quê? Para terminar no ano que vem. Nós queremos um programa social quando essa pessoa pode ter emprego. O programa Bolsa Família diminuiu a mortalidade infantil, ela colocou mais crianças na escola e damos condições de as pessoas poderem inclusive estudar e depois ter ciência sem fronteiras, se qualificar, ter conteúdo, qualidade na educação. Tudo isso ajudou. Agora, esse programa não existe mais. E o governo tem pressa, por isso eles têm que fazer nos próximos dias. Tem muita pressa porque ele tardou, porque ele não quer ajudar os pobres, só faz, e está escrito lá, só para 2022. Líder eleitoral, eleitoreiro? Olha, os requisitórios de pequeno valor estão priorizados. 20% está priorizado, então nenhum professor vai ter que dar desconto nenhum de precatório. Os pequenos valores estão priorizados na PEC. Segundo, o programa Auxílio Brasil é uma rampa de ascensão social, é um programa que faz com que os brasileiros possam deixar de depender do Bolsa Família. Não é para fazer clientela de, olha, vou ficar, a vida inteira vou ficar te dando um dinheirinho e você ficar votando para mim. Não, é para que a pessoa possa, a sua família, se qualificar, ter boa educação, ter qualificação profissional e deixar de depender do governo. Não precisar mais dessa ajuda do governo. Essa é a filosofia do Bolsonaro. Agora, 2 anos de pandemia em 3 anos de governo, claro, afetaram o plano do ministro Guedes, da administração liberal, das privatizações, de tornar o Estado mais leve, mais eficiente, o Estado com meritocracia e olhando para o contribuinte com prioridade. É isso
que pensa o ministro Guedes e que a pandemia nos atrapalhou a avançar, mas nós vamos conseguir avançar no segundo ano, no segundo mandato do presidente Bolsonaro. E vamos trabalhar, obviamente, dentro de uma lógica do ajuste fiscal. Se fosse para romper o teto definitivamente, então fazia um programa do jeito que quisesse. Não, nós estamos trabalhando com o ajuste fiscal, com a responsabilidade, com o teto de gastos e fazendo um acordo com o parlamento para que isso possa ser possível, porque obviamente não há dinheiro para tudo. Então os precatórios, como eu disse, saíram de 45 bilhões no ano passado para 90 bilhões esse ano e sabe quanto vai ser ano que vem. Então tem que se dar uma solução, porque a arrecadação não cresce nessa velocidade e o teto de gasto também não sobe na forma exponencial como os gastos judiciais estão impostos ao país. Líderes, ainda que algumas boas favas já estejam contadas, ainda há pela frente a votação em segundo turno dessa proposta, o que deve ocorrer na terça-feira da semana que vem. O que vocês têm ainda para negociar até lá? São vários dias aí para manobrar, para articular. O que você vai fazer? Nós vamos trabalhar como sempre fizemos. Hoje temos uma pauta light aqui na Câmara, votaremos alguns projetos, segunda-feira à noite teremos uma sessão para votar outros projetos que estão precisando avançar na pauta da Câmara e terça-feira votaremos os destaques e o segundo turno da PEC. Eu não tenho dúvidas que ampliaremos os nossos votos até terça-feira, porque vai ficar claro a realidade do que nós estamos falando, né? Como disse o Colombo, estão com medo da popularidade do Bolsonaro subir com o Auxílio Brasil. Então, é isso mesmo, a oposição tem medo da popularidade subir e vota contra o auxílio aos pobres. Isso vai ficar claro na cabeça das pessoas até a próxima terça-feira e vamos ampliar os votos. Líder, já ganhou? O Lula vai ganhar o prêmio de político de coragem agora lá na França. Aliás, o Lula quando vai para fora do país ele ganha títulos e o Bolsonaro quando vai ganha vaias, porque está envergonhando o Brasil. É bom lembrar, Brasília, que foram 5 votos só. O governo precisava 308, teve 312. Bom, se 14 do PDT mudarem, e aí eu quero dialogar com o PDT, importante que o PDT vote com a oposição, porque votar com o Bolsonaro significa liberar um teto de 100 bilhões, onde 1/3 disso apenas iria para os programas sociais e apenas os 400, nós queremos 600. Então, o PDT votando conosco já resolveria a parada, não passa PEC no segundo turno. Então, só o PDT pode nos resolver. Mas nós também queremos dialogar com o PSB, são 10 votos do PSB, para o PSB votar conosco, e acredito que na base do governo, como já teve deputados votando contra, na hora que eles verem concretamente que nós queremos apoiar a PEC 15, que é do nosso colega Silvio Costa Filho, que é para que os municípios possam, essa PEC nós queremos votar, prorrogar, negociar suas dívidas previdenciárias em 240 parcelas. É isso que nós queremos fazer, ajudar os estados, ajudar os municípios. Quem fez o discurso de mais Brasil, menos Brasília, não somos nós. Só que agora é mais Brasília e mais ainda família, né, das rachadinhas. Então nós queremos mais Brasil, estados, municípios e R$600 do Bolsa Família, porque é assim que o PT age e não que nem o Bolsonaro reduz os valores. Bom, quer mais dinheiro, mas quer votar contra. É sempre assim, né? É uma incoerência absoluta no discurso. Por isso vão perder a votação, por isso vai passar o auxílio. E a oposição não tem que votar contra ou a favor do Bolsonaro. Os parlamentares eleitos pelo povo têm compromisso com a população, tem que votar a favor do povo. Tem que votar a favor do Auxílio Brasil, tem que votar a favor dos prefeitos, que todos estão sendo beneficiados com esta PEC. Então, é claro que os argumentos serão debatidos, mas precisa ter coerência, gente. Não pode falar que é contra, eu sou contra o programa, mas eu quero dar mais dinheiro. Então, é fácil a vida desse jeito, né? Quando chegar a votação do orçamento da União, nós vamos definir o valor do Auxílio Brasil. Por quê? Porque tem que ter o recurso para pagar o auxílio, dentro do limite orçamentário e dentro do teto de gastos. Então, com responsabilidade fiscal, vamos ajudar os mais pobres do Brasil. É esse o desígnio do governo Bolsonaro. Aí o debate segue longe, né, Colombo? É isso aí. Queria agradecer ao deputado Bongaza, ao deputado Ricardo Barros também e a você, Basília, mais uma vez. Basília que produziu e apresentou o quadro Dois Lados aqui no Novo Dia da CNN Brasil.